Provavelmente você já conhece os FIIs, os fundos imobiliários, onde você investe no mercado imobiliário e recebe aluguéis mensais direto na sua conta. Mas agora você vai poder ter uma renda mensal investindo nas cadeias de produção do agronegócio. Bora entender como funciona esse novo ativo e quais são os motivos que levam ele a ser uma opção viável para sua diversificação de carteira. Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao canal, Se o conteúdo for bom para você, então eu peço que contribua com o seu gostei e sua inscrição, além de compartilhar com alguém que também possa ter interesse nesse novo tipo de investimento chamado Fiagro. Então aqui eu já vou partir do pressuposto que você já entenda um pouquinho sobre como funcionam os FIIs, os fundos imobiliários, para quem já entende o funcionamento dos FIIs, entender os Fiagros fica muito mais fácil. Mas só para dar uma pincelada nos FIIs, basicamente você compra cotas de um fundo imobiliário direto na Bolsa de Valores e esse fundo investe os recursos na aquisição de imóveis visando ganhar renda por meio dos aluguéis ou comprando ativos vinculados, indexados ao mercado imobiliário, visando obter retornos com os mesmos. Nos FIIs, ou eles investem em imóveis físicos ou em títulos imobiliários. É assim que a gente classifica entre fundos de tijolos e fundos de papéis, respectivamente, E o investidor recebe todo mês ali na sua conta da corretora o valor dos aluguéis proporcionais à quantidade de cotas que ele detém desse fundo. De forma simples, tá, pessoal? É assim que os fundos imobiliários funcionam, Quem ainda quiser se aprofundar um pouco mais, eu recomendo essa playlist aqui em cima no card, que vai ajudar bastante. Como o foco hoje é nos Fiagros, é neles que eu vou dar uma ênfase maior. Então, os Fiagros é uma classe de ativos relativamente nova, surgiu no segundo semestre de 2021 do ano passado e recebeu a mesma classificação dos fundos imobiliários por serem ativos relativamente parecidos. O foco dos Fiagros é destinar os recursos levantados pelo fundo para investir diretamente no agronegócio. Até então, existiam algumas formas de se expor ao agro via investimentos. O investidor poderia comprar ações de empresas do agro, como a SLC Agrícola, Brasil Agro, entre outras, comprar certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, ou as LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, que funcionam igual às LCIs. Então, sentindo essa necessidade de ter mais produtos para incentivar o agronegócio, o investimento em um dos principais setores da economia brasileira, foram criados os Fiagros. Agora falando um pouco sobre o agro brasileiro, em 2021 o segmento representou 27% do PIB do país, com saldo positivo em mais de 105 bilhões de dólares, representando uma alta de 20% em relação a 2020. Atualmente, mais de 9 milhões de pessoas são empregadas pelo setor, e a cada 10 dólares exportados para fora do país, 4 dólares são provenientes do agronegócio, ou seja, 40% das exportações que o Brasil faz vem do agronegócio. Costumo dizer que o Brasil é a fazenda do mundo e não é para pouco, tá, pessoal? Além disso, em 2020, em ano de pandemia, inclusive, o agro foi o único setor da economia brasileira que cresceu, subindo 2% naquele ano. Isso mostra que o setor é bem resiliente e acaba caindo bem na diversificação da carteira. A gente sabe hoje, que o mundo está em crise, Falta alimento em várias partes do mundo e a tendência é que o Brasil continue pelos próximos anos sendo um dos principais exportadores da agricultura e pecuária. E olhando por esse lado, com certeza vale a pena pensar em alocar parte da carteira em Fiagros, Mas vamos entender melhor como funciona na prática esse novo tipo de ativo. Hoje, basicamente, pessoal, eles são subdivididos em 3 tipos, A gente tem os Fiagros FDIC, que são os fundos que buscam investir prioritariamente em direitos creditórios. Na agroindústria, no geral, é normal as empresas terem que antecipar os seus recebíveis, para arcar com seus compromissos, pois o prazo para receber a receita advinda da safra, etc., pode não bater com os prazos dos seus compromissos. Então, é nessa esteira que surgem os Fiagros FDIC, para ajudar no financiamento do setor. Depois a gente tem os Fiagros FIP, que são os fundos que buscam investir prioritariamente em participações em empresas, do agronegócio. Então, comprando Fiagros desse tipo, você vai estar indiretamente comprando participações de empresas do setor. E por último, a gente tem os Fiagros FI, que são os mais próximos que temos dos nossos fundos imobiliários. Esses Fiagros investem tanto em recebíveis como CRAs,
quanto em terras ou imóveis rurais, né, buscando a geração de renda através de aluguéis, tá? Como eu falei, os ativos são parecidos com os fundos imobiliários, praticamente a regulação em si, em torno deles, é a mesma, somente com algumas exceções. Da mesma forma que nos FIIs, né, os FIAGROS são negociados em bolsa, então estão sujeitos às oscilações normais do mercado, tem código de negociação igual dos FIIs, né, terminados em 11, e também pagam dividendos mensais. Já na questão tributária, o imposto de renda da venda das cotas é o mesmo que nos FIIs, né, a alíquota de 20% sobre o lucro, independente dos valores vendidos, e os dividendos são isentos de IR, assim como nos FIIs para as pessoas físicas. Uma diferença, né, entre eles é que enquanto nos fundos imobiliários o fundo é obrigado a distribuir 95% dos resultados, nos FIAGROS isso não é uma regra, então fica a critério do próprio fundo, né, definir o quanto vai distribuir. Mas tem FIAGRO hoje, né, com yield, com dividend yield de 1,5% na bolsa, ou seja, pagando mais de 1% de dividendo mensal e batendo de frente com alguns FIIs de papéis que temos por aí. A gente pode considerar os FIAGROS como uma alternativa complementar aos fundos imobiliários. Eles são parecidos, mas se expõem de maneiras diferentes. As principais vantagens, né, dos FIAGROS é justamente a exposição e o fato de pagar dividendo mensal. Ou seja, normalmente o investidor de FIAGRO ele busca renda mensal por meio dos dividendos e exposição ao agronegócio, que é um dos, se não for o principal setor da economia brasileira hoje. As desvantagens ficam por conta do mesmo motivo, basicamente, né? A exposição ao agronegócio. Por mais que é um dos principais setores da economia, o agro está sujeito a sazonalidades. Ainda por cima tem os riscos climáticos, né? Que quem está por dentro da agricultura, principalmente, entende bem. Então é aquele negócio, né? Se não chover, não tem colheita, a plantação leva mais tempo para crescer ou muitas vezes é perdida, às vezes é necessário despender de mais recursos para não acabar perdendo a colheita. Enfim, existem muitas variáveis climáticas que podem interferir diretamente no setor e, consequentemente, nos resultados dos FIAGROS. Então, antes de qualquer coisa, né, os FIAGROS são ativos de renda variável, tá, pessoal? E sofrem oscilação como qualquer outro ativo nesse segmento. Não é uma renda fixa que você já sabe quanto vai ter de retorno, muito pelo contrário, né? Então, cabe a cada um mensurar os riscos para fazer escolhas mais acertadas. Hoje temos, se não me engano, né, 21 FIAGROS sendo negociados na bolsa, e na questão de análise, né, ela acaba sendo bem parecida com a análise de um fundo imobiliário. É interessante, né, buscar entender o que compõe a carteira do FIAGRO, em quais regiões, né, os imóveis ou empresas estão localizadas. Existem regiões, né, que são melhores para a agricultura, outras que são melhores para a pecuária. Enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração para conseguir chegar numa conclusão se vale ou não a pena o investimento. Outra coisa que é importante que o investidor entenda também é que são ativos relativamente novos. Os FIAGROS foram lançados há um ano atrás, né, há menos de um ano atrás, e pode ser que alguns não apresentem tanta liquidez no mercado e por esse motivo podem estar sujeitos às oscilações mais bruscas, né, tanto para cima quanto para baixo. Então, no resumo do resumo, pessoal, os FIAGROS são primos dos fundos imobiliários, né, e funcionam praticamente da mesma forma, somente a exposição que acaba sendo diferente. Aqui na descrição eu vou deixar um link, né, que tem os 21 FIAGROS que estão listados no mercado hoje, para quem quiser, né, dar uma olhada e pesquisar melhor sobre cada um deles. A minha opinião pessoal que fica é que os FIAGROS, como eu disse, é uma alternativa complementar aos fundos imobiliários, e é um passo, né, no meu ponto de vista, importante para o desenvolvimento do mercado de capitais, né? E é um ativo que vem para agregar e ser mais uma opção para o investidor que busca a geração de renda. Do mesmo jeito que a gente diversifica nas ações, né, para reduzir riscos e tudo mais, os FIAGROS vêm para somar nessa diversificação e ser mais uma opção, né, para se expor ao agronegócio, que no meu ponto de vista ainda é um setor muito pouco explorado nos investimentos, visto a sua importância para a economia brasileira no geral. Se a gente olhar para a composição do Ibovespa hoje, quais são os principais setores presentes, né? São bancos, commodities, elétricas, varejo talvez, mas a gente não vê uma participação relevante do agronegócio. Então, com certeza, os FIAGROS são ativos que me agradam sim e talvez seja só um primeiro passo para tornar o setor mais relevante dentro do mercado de capitais. Pessoal, eu acho que é isso. Se eu conseguir fazer com que você entenda o que são os FIAGROS, dá aquela forcinha aqui pra gente no gostei. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e passe a entregá-lo para mais pessoas. E se ainda ficou qualquer dúvida ou se tem alguma sugestão de vídeo em relação, né, aos FIAGROS, é só mandar aqui nos comentários que a gente vai se falando, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um excelente dia, um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.